O estudo do IATA, senhor presidente, mostra que o setor de aviação contribui com 1% do PIB brasileiro. O setor gera pelo menos 1.200.000 empregos, dos quais 179 mil diretamente ligados à aviação civil. No ano passado, 101 milhões de passageiros usaram o modal aéreo como meio de transporte, quase o triplo de uma década anterior. O Brasil é hoje o terceiro maior mercado doméstico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Estimativas apontam que o setor pode chegar, no início da década, transportando mais de 210 milhões de passageiros. Para não frear o seu crescimento, o setor aéreo precisa superar alguns desafios a curto prazo. Em valores absolutos, os dois principais fatores de custo e que afetam a competitividade das empresas são combustível e infraestrutura. Os resultados apresentados pelos operadores domésticos em 2012, muitos deles negativos, vêm consolidar a necessidade de ações integradas entre o setor público e privado, no sentido de preservar a viabilidade do transporte aéreo brasileiro, dentro de um escopo tarifário que contribua para o desenvolvimento econômico nacional. No âmbito da gestão dos operadores, as principais empresas têm realizado ações administrativas, com o objetivo de alterar o cenário financeiro que ora se apresenta. Contudo, todos os diagnósticos indicam para a necessidade de iniciativas, no âmbito do setor público, para uma desoneração do setor aeroviário, de forma a se atingir um ambiente adequado para o desenvolvimento da atividade aérea comercial no país. Uma conquista importante do setor foi a aprovação da alíquota de 1% sobre a receita, com a desoneração da folha de pagamento. Já o combustível de aviação representa 43% do custo do transporte aéreo. Cálculos do IATA mostram que no Brasil o preço de combustível é em média 30% maior quando comparado à média global. Incide ainda sobre o preço de combustível de aviação no Brasil o PIS/COFINS e o ICMS. Com relação ao ICMS, a falta de homogeneidade na alíquota aplicada pelos estados gera ineficiência operacional para as empresas, guerra fiscal e aumento da emissão de gases poluentes. A questão das tarifas aeroportuárias também merece atenção. A partir de 2011, tem-se observado um aumento de custos dos operadores aéreos extremamente elevado. A concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, aos quais em breve se somarão Cofins e Galeão, e o Programa de Investimentos Federais apontam para um caminho certo, mas seguem fortes os impactos gerados pelas deficiências existentes e que gera custos para as empresas, para os consumidores e para a sociedade em geral. O exposto mostra, senhor presidente, a necessidade de um esforço conjunto entre operadores aéreos, autoridades da aviação civil, autoridades econômicas, administradores aeroportuários, de maneira consistente e coordenada para a redução dos custos do setor. A medida provisória 617 retirou o PIS/PASEB e COFINS incidentes sobre a receita de prestação de serviços de transporte terrestre. Apresentei emenda estendendo esses benefícios aos serviços prestados pelas empresas de navegação aérea, pela necessidade fundamental de reduzir os seus custos. A presença do ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, na Secretaria de Estado de Aviação, pela sua larga competência gerencial, é uma garantia que todos os problemas por que passa o setor terão forte enfrentamento. Senhor presidente, muito obrigado.